Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sociedade Aberta. O meu nome é Mbangula Katumwa. Se você é novo aqui, por favor, inscreva-te no canal, coloque um sino e atenção, este sino é para que você seja notificado sempre que eu publicar vídeos como estes, ok? Então inscreva-se no canal, ative o sininho e se puder faça um comentário para que eu saiba que você esteve aqui no canal Sociedade Aberta do professor Mbangula Katumwa. Bem, hoje eu quero falar sobre organização dos estudos. Há muita gente que faz toda a sua escolarização, ensino primário, secundário, ensino superior, e no ensino superior faz graduação e pós-graduação, mas já imaginaram? Acaba, como se diz, acaba de estudar, não é? Mas não aprendeu a estudar. Como é possível que alguém acabe de estudar sem ter aprendido a aprender a estudar? Bem, eu vou falar sobre método de estudo. Os meus estudantes costumam dizer que têm muita dificuldade em estudar, sobretudo aqueles que tentam conciliar o trabalho com o estudo e têm responsabilidades familiares. Costuma sobrar pouco tempo para ler. E como é que eles podem ultrapassar este dilema de falta de tempo? Eu sugiro leituras sistematizadas. Quando frequentava a minha licenciatura, eu fazia leituras sistematizadas. Há aquela ideia de que eu vou assistir às aulas, vou guardar a matéria e um dia arranjo tempo, leio tudo, estudo de uma vez. Isto não funciona, não é assim que funciona. Você precisa ir lendo à medida que recebe as aulas. À medida que o professor dá a matéria, você vai lendo. Não importa quanto tempo, mas leia a matéria. Eu recomendo pelo menos 3 leituras dentro dessa minha fórmula da leitura sistematizada. Recomendo 3 leituras. Você lê a matéria no mesmo dia em que o professor vai dar a matéria, ou seja, o professor dá normalmente, um professor organizado, dá o programa e dá a distribuição das aulas, ou seja, o dia e o tema da aula que está no programa. Então você faz uma leitura antecipada. É sábado, você tem uma aula na segunda-feira de História. Você vai na dosificação, na distribuição, lê já aquele tema no sábado, no domingo, ou mesmo de manhã, antes de ir para o trabalho, você dá já uma leitura naquele tema. Ou na pausa que você tem no trabalho, na pausa do almoço, dá já uma leitura. Nessa leitura você não precisa entender, você simplesmente lê. Apenas leia. Quando for a aula, você vai assistir a aula, obviamente, o professor vai explicar, vai esclarecer, etc. No dia a seguir à aula, você volta a ler, segunda leitura, e depois arranje mais um dia, naquela mesma semana, para voltar a ler o mesmo conteúdo. Faça isso com todas as matérias. Vai dizer, mas isso pressupõe tempo. Sim, pressupõe tempo, mas o tempo é sempre inferior e a eficácia, o resultado dessa leitura será sempre superior caso você decida, por exemplo, vir estudar tudo de uma vez noutra altura. Não. Aí você vai ter que ler mais tempo, durante mais tempo, e o resultado será menor. Por que você vai precisar de ler mais tempo? Porque você ali terá muita matéria de uma só vez, portanto vai levar muito mais tempo a ler, e o resultado será menos eficaz porque você estará sob pressão. E a tua mente sob pressão não vai funcionar bem. Você tem que ler à vontade, o cérebro tem que estar relaxado. Então já sabe, mesmo na falta de tempo, você precisa tirar apenas 30 minutos para fazer a leitura antes da aula, a leitura depois da aula e a leitura na mesma semana da aula, no intervalo de 7 dias. Feito isto, meu caro, eu garanto que quando chegar o período das provas, você só vai precisar voltar a ler, ou seja, revisar. Muitos estudantes me dizem, professor, eu estive a revisar, a matéria não entrou. Não. Você não esteve a revisar, você esteve a ler. Revisão pressupõe já ter visto, já ter lido, no caso. Se você nunca leu a matéria, você não está a fazer revisão. Você está a fazer a primeira leitura. Sim, é a primeira leitura. Por isso, se você quer fazer revisão, você precisa ler antes. Esta é a primeira dica, leitura sistematizada, ok? Então leia 3 vezes, uma vez antes, uma vez depois e outra vez ainda na semana da prova. Vai ficar tudo bem organizado na sua cabecinha. Quando chegar à altura de você estudar para efetivamente fazer a prova, ali será muito mais fácil para si. Anotado? Ok. Outro ponto, não basta ler.
é preciso tomar nota. Está provado, a psicologia, a neurologia, as ciências que estudam o nosso cérebro e o nosso comportamento psicológico, sobretudo o nosso cérebro na neurologia, a neurociência, comprova que quando nós associamos atividades mentais a atividades motoras, então recomendo que enquanto você lê, você toma nota. Neste caso não precisa tomar nota na primeira leitura, mas na segunda e na terceira sim. Tome nota das ideias principais. Procure, por exemplo, fazer coisas como dar um título diferente ao conteúdo. Vocês estão a falar em história sobre as invasões europeias, ou estão a falar sobre sistemas de regimes tributários na África Austral, numa cadeira de direito econômico, de finanças públicas, enfim. Estão a falar de qualquer coisa. Você procura primeiro dar um novo título àquele tema. Se você conseguir dar um novo título, pelo menos 2 ou 3 títulos àquele tema, quer dizer que você entendeu o tema. Este é um exercício muito básico. Comece por dar um título, ou 2 ou 3, ao tema da aula. Depois, procure identificar os objetivos da aula. Alguns professores, no início da aula, dizem qual é o objetivo da aula. Uma questão assim mais didática, né? Outros não dizem. Você procura sempre dizer os objetivos da aula no fim. Essa aula serviu para quê? Para isto, isto, isto. Porque quando você conseguir dizer que a aula de hoje sobre as fontes do direito foi para conhecer as fontes do direito, classificar a sua natureza, etc, etc, você está a dar nota para si mesmo que você entendeu a matéria. Então, já sabe, ao ler, tome notas. As notas que você vai tomar são como, por exemplo, mudar o título do texto, o título da matéria, do sumário. Dê 2 ou 3 títulos alternativos, porque este exercício vai te obrigar a compreender o assunto. Faça uma listagem dos objetivos da aula, dos temas principais que a aula alcançou, que a aula se debruçou. E depois, um terceiro momento, depois disto, tente fazer um resumo geral. Se lhe perguntassem para falar, porque só deu uma aula de 45 minutos, às vezes uma aula de 1h30, tenta você mesmo falar de toda a aula em 5 minutos ou em 10 minutos. Faça um resumo que você possa dizer em 5 ou 10 minutos. Este exercício de tomar nota vai aumentar a sua memorização. Esse exercício de resumir vai permitir criar um chamado mapa mental. Eu sempre trabalhei com mapas mentais. Eu lembro-me na altura, quando frequentava a universidade, a licenciatura, eu não ficava bem, mas é sério, não descansava até ter o meu mapa mental das disciplinas. Eu sabia sempre, a segunda-feira, qual foi a aula de todas as disciplinas na semana anterior. Quais foram os temas? Eu fazia esse mapa mental sempre e de semana a semana procurava ter o mapa da semana anterior. De facto, quando chegasse o período de estudar, eu não estudava mais. Eu só fazia revisão de todo este processo. Obviamente, o primeiro momento, quando você começar a usar essa minha fórmula, você vai ter dificuldade, vai achar muito confuso, vai achar muito difícil, vai achar que não tem tempo, vai achar que não resulta. Ou seja, você vai bloquear. Você vai, de certa forma, ser o seu próprio inimigo. A insegurança vai lutar contra a possibilidade de você obter bons resultados nesses exames. Por isso eu lhe peço, aplique. Experimente, não vai perder nada. Aplique, experimente essa fórmula, tal como eu lhe disse. Qualquer dúvida, já sabe, contacte-me aqui nos comentários. Se você está a ver esse vídeo no Facebook, se está a ver aqui no YouTube também, deixa aqui os comentários ou entre em contato no WhatsApp, fale comigo, eu posso lhe dar mais instruções. Mas aplique esta fórmula, ela tem características genéricas, funciona com quase todo mundo, leituras, resumos, leituras, apontamentos, funciona, e a parte da leitura sistemática está cientificamente comprovada, a parte da memorização, da neurociência, então leia que vai funcionar. Agora, pode lhe parecer muito confuso, tudo muito difícil no princípio, mas com o tempo eu lhe garanto que vai se ajustar às suas necessidades de aprendizagem, às suas necessidades. E vai ver que os resultados da prova vão ser muito melhores, porque você vai desenvolver uma capacidade não só de memorização, que é fundamental por causa das datas, das fórmulas, dos números, há aspectos que nós devemos memorizar, mas também a questão da compreensão, porque a leitura sistemática facilita a memorização. Já
a tomada de nota, os resumos, facilita a compreensão. Quando você atribui um título diferente a uma matéria, quando você diz quais foram os objetivos, quando você resume a matéria de 1h30 em 5 minutos, você desenvolve a compreensão. Então faça esses exercícios. Se gostou desse vídeo e acha que é um colega seu que também não sabe como estudar, e está desesperado e as provas estão aí a chegar, não quer mais carregar disciplina, partilhe com ele este vídeo para que ele também possa ter, como você, acredito que vai ter, Deus vai abençoar, para que você também tenha bons resultados nos exames agora do segundo semestre. Se ainda não se inscreveu no canal, já sabe, inscreva-se, coloque um like, partilhe e volta aqui sempre para ver vídeos como estes e tchau!